Nosso primeiro assunto é para falar de um movimento que quer comprometer os candidatos a tributar os super ricos. Esse movimento apresentou, protocolou alguns projetos na Câmara Federal em setembro do ano passado. A gente vai falar a partir de agora sobre esse assunto com o auditor fiscal da Receita Federal e também vice-presidente do Instituto Justiça Social, Dão Real Pereira dos Santos. Dão Real, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, é uma satisfação poder estar aqui, divulgando essa campanha tributária dos super ricos. E fico à disposição do programa. Antes da gente detalhar quais são essas propostas da campanha, queria que o senhor explicasse para quem acompanha aqui o Tom Maior como que funciona atualmente o sistema tributário aqui no Brasil. Bom, o sistema tributário no Brasil ele é marcado por sua regressividade, o que significa dizer o seguinte: ele é muito mais oneroso, muito mais caro para os mais pobres. Os mais pobres pagam muito mais tributos do que os mais ricos, proporcionalmente à renda de cada um. Isso se deve porque a maior parte da nossa carga tributária ela vem dos tributos que incidem sobre o consumo, e a menor parte é sobre renda e patrimônio. Ao contrário do que os países, por exemplo, europeus fazem, Os países da Europa, inclusive os Estados Unidos também fazem, eles cobram mais tributos sobre renda e patrimônio e menos sobre o consumo. Quando eu quero tributar mais quem tem mais capacidade econômica, mais recursos, mais riqueza, eu tenho que ter uma tributação maior sobre renda e patrimônio e menor sobre o consumo. E o nosso sistema tributário ele é exatamente o contrário. Há muitos anos, o Instituto Justiça Fiscal vem defendendo a bandeira de que nós precisamos de uma modificação estrutural do sistema tributário para que a tributação sobre as altas rendas e sobre os grandes patrimônios e as grandes riquezas seja maior, para permitir que a tributação que incide sobre os consumo e sobre a renda dos mais pobres possa ser reduzida. Esse é o mote principal da campanha Tributário Super Rico, sobretudo agora, neste momento em que vivemos um período de pandemia, de crise econômica, de aumento de desemprego, mas, ao mesmo tempo, é um período de aumento de riquezas concentradas. Como eu disse aqui, no ano passado, em setembro, no dia 2, foram então protocoladas essas propostas na Câmara Federal. Detalhe aqui para a gente quais são essas propostas que foram entregues para a tributação dessas riquezas, das grandes fortunas. Veja, desde o início da pandemia, um grupo de especialistas se reuniu para discutir algumas medidas emergenciais, medidas que permitissem ao Estado fazer frente às demandas de crescimento dos gastos. Nós estamos diante de uma situação que exige mais recursos públicos, para vacinação, para atendimento às vítimas da Covid. Quer dizer, tudo isso aconteceu a partir do ano passado até agora. Diante deste cenário, se vislumbrou a possibilidade de fazer uma modificação estrutural do sistema tributário. Qual é essa modificação? Um conjunto de 8 medidas que alteram a legislação tributária permitiriam ao Estado uma arrecadação de aproximadamente 300 bilhões de reais, tributando apenas os 0,3% mais ricos da população. Essas pessoas, os 0,3% mais ricos, se representam em torno de 600 mil pessoas, poderiam ter um acréscimo de tributação, ou passariam a ser tributadas. A gente tem uma realidade no Brasil que desde 1995, por exemplo, nós não tributamos lucros e dividendos distribuídos. Se a gente voltasse a tributar lucros e dividendos distribuídos como se tributava antes de 95, só essa medida já permitiria aumentar a arrecadação em aproximadamente 180 bilhões. Com essas poucas medidas, que seriam a modificação do sistema tributário do imposto de renda das pessoas físicas, voltando a tributar os lucros e dividendos que são distribuídos, sobretudo para as altas rendas, diminuindo a tributação das empresas do Simples, por exemplo, criando efetivamente o imposto sobre grandes fortunas e modificando razoavelmente algumas outras legislações tributárias,
a gente conseguiria ter uma solução quase que imediata para a saída da crise, garantindo renda, distribuição de renda, proteção às vítimas da Covid. São poucas medidas, né? Praticamente nenhuma dessas medidas repercutiria em alteração constitucional. São projetos de leis que permitiriam que a gente desse um caráter um pouco mais justo à tributação. Na verdade, a nossa tributação ela é regressiva há muitos anos. E agora, neste momento em que nós estamos vivendo essa crise profunda, tanto econômica quanto uma crise sanitária, seria uma oportunidade importante para a gente dar um caráter, uma natureza mais progressiva à tributação, implementando essas medidas. São projetos de leis que já foram protocolados, né? São 6 projetos de leis, um que mexe no imposto de renda, um que mexe no imposto sobre grandes fortunas, um que mexe na contribuição social das empresas com alta lucratividade, como o setor financeiro, por exemplo, e também o setor mineral, né? Um outro projeto que cria uma contribuição social sobre as altas rendas das pessoas físicas, ou seja, somente aquelas pessoas com rendas superiores a R$65 mil por mês é que passariam a pagar sobre o que excedesse a 65 mil, 10% a título de contribuição social para a proteção, principalmente, né, proteção às vítimas da Covid, né, investimento em saúde pública, investimento em seguridade social, investimento em assistência social. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dom Real Pereira dos Santos, ele que é auditor fiscal da Receita Federal e também vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal. Outro ponto importante, você até chegou a mencionar, é sobre essa renda de 65 milhões de reais. É isso que define um super rico? Quem é considerado super rico aqui no Brasil? Nós não temos uma definição de super rico. Nós sabemos que somente, por exemplo, somente 58 mil pessoas de 210 milhões de habitantes, essa é a nossa população, somente 58 mil pessoas declaram patrimônio, por exemplo, superior a 10 milhões de reais nas declarações de imposto de renda. Se a gente entender que esse grupo constitui o grupo dos super ricos, que representa menos de 0,02% da população, né, a gente poderia interpretar que, sim, este é o topo da nossa pirâmide social, tá certo? As propostas de tributar os super ricos consideram esta faixa, que é aquele que tem um patrimônio, uma riqueza superior a 10 milhões de reais, poderia pagar, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, sobre o que excedesse esse valor, não sobre este valor. Por exemplo, quem tem 12 milhões de reais em patrimônio poderia pagar uma alíquota de 0,5% sobre 2 milhões, tá certo? Então, este é o limite que a gente estabelece como é o topo da pirâmide social que a gente considera como super rico. Quando a gente analisa, por exemplo, a situação da pandemia, né? Nós tivemos na pandemia, nos primeiros 5 meses da pandemia, um crescimento no número de bilionários brasileiros. O número de bilionários brasileiros aumentou nos primeiros 5 meses de pandemia as suas fortunas em aproximadamente 176 bilhões de reais. Claro que a gente tem a clara noção de que os primeiros 5 meses da pandemia significaram uma grande catástrofe econômica e social para o país. Muita gente perdeu empregos, muita gente perdeu renda, né? Tivemos que implementar uma renda emergencial para poder salvar vidas, mas neste mesmo período, um conjunto de 56 pessoas, apenas 56 pessoas, conseguiram acumular aproximadamente 176 bilhões de reais. Na verdade, esta situação, depois, quando a gente analisa o que acontece, saiu notícias recentemente que o número de bilionários no mundo cresceu durante a pandemia. Quando a gente analisa essa situação de profunda concentração de riquezas e que está associado, do outro lado, a uma profunda desigualdade social e a um crescimento da pobreza, a gente ou a gente é forçado a perceber que não há momento melhor para a gente implementar medidas de justiça fiscal no país,
cobrando uma pequena parcela de tributos sobre os mais ricos para poder distribuir recursos para os mais pobres. Ou seja, quando a gente tem esta realidade flagrante na nossa sociedade, fica quase que forçoso admitir que a gente precisa, sim, modificar o nosso sistema tributário. E modificar o nosso sistema tributário não é fazer nenhuma revolução, é adequar o nosso sistema tributário à experiência internacional. O que os países já fizeram ao longo da história para diminuir desigualdades sociais e também para promover crescimento econômico. A maioria dos países, especialmente os países europeus, tornaram seus sistemas tributários mais progressivos, ou seja, eles passaram a cobrar mais tributos dos mais ricos para fazer com que esse recurso venha para a base da sociedade, salve vidas, obviamente, né, garanta a sobrevivência de grande parte da sociedade, mas, ao mesmo tempo, promova uma reativação da atividade econômica. Né? Ninguém guarda dinheiro quando tem pouco dinheiro. Todo dinheiro que a pessoa recebe vira consumo, vira economia, faz a máquina da economia girar. É este o projeto. O projeto tributário super ricos é uma forma da gente sair da crise, né? Ou seja, impondo um pequeno preço aos mais ricos para que a própria economia volte a crescer, para que a sociedade possa sobreviver. Então, este é o conjunto de medidas que essa campanha está propondo levar adiante, e essa campanha já conta com mais de 70 entidades dos movimentos sociais engajados neste processo, né? Por isso que, neste momento, neste ano de 2022, a gente quer que esta pauta, efetivamente, seja a pauta política do ano eleitoral, né? Seja a pauta política do ano de 2022. Pois é, Dão, esse é um ponto importante porque são propostas que foram apresentadas lá na Câmara Federal e que necessitam, então, desse comprometimento dos parlamentares, né? Só que nós sabemos que, pelo menos a maior parte, né, desses parlamentares eleitos, eles defendem interesses de segmentos que concentram grandes riquezas, né? Como reverter isso? Como fazer que essa campanha seja, de fato, ali uma agenda política nesse ano? Veja, exatamente esse é nosso desafio, né? Essa pauta só avança se ela for uma pauta da mobilização popular. Então, de fato, a gente tem que admitir que a nossa representação política, né, a representação parlamentar, ela é predominantemente representativa de muitos milionários, de muitos ricos, enfim, né? Então, a gente precisa vencer esta resistência que existe no próprio parlamento e existe na própria representação política da sociedade. Como é que a gente faz isso? Por isso que a campanha Tributários Super Ricos é uma campanha muito mais de envolvimento da sociedade no processo do que propriamente de convencimento aos parlamentares. Já avançamos muito em termos de campanha. Já faz um ano que essa campanha está ativa, né? Temos uma figurinha que já é conhecida de muita gente, que é a Niara, né? Que é uma personagem criada pelo cartunista Aroeira, e essa personagem tem levado essa ideia para que a sociedade, de alguma forma, se empenhe nessa campanha. E nós acreditamos, sim, que a sociedade empenhada nessa campanha acaba, de certa forma, forçando o Congresso Nacional e o Parlamento, ou quem sabe um futuro Parlamento, a adotar esta bandeira como uma bandeira estratégica, uma bandeira de estruturação do Estado, uma bandeira de proteção da sociedade brasileira. Há uma dificuldade imensa, não negamos isso, mas a campanha ela se volta, ao mesmo tempo que se volta para o Parlamento, ela se volta também para a sociedade, no sentido de construir massa crítica de defesa dessa campanha e de defesa da proposta, né? Tributários super ricos é quase que uma necessidade. Ou seja, um país que tem grandes necessidades na área da saúde, que tem grandes necessidades na área da educação, na área da assistência, na área do saneamento básico, de forma mais, né, primitiva. Na verdade, nós não conseguimos resolver o problema do saneamento básico da sociedade brasileira. Uma sociedade que tem esse nível de carência, ela não pode conviver com o nível de concentração de riquezas que nós temos hoje. Então, é preciso, sim, aproveitar desta concentração de riquezas e tirar dali, né, os recursos para financiar o próprio desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e as políticas públicas.
Projeto, então, né, o movimento protocolou essas propostas e os projetos na Câmara Federal. Quais são os próximos passos? Isso, os próximos passos do projeto são, durante todo o ano de 2021, durante o ano inteiro de 2021, a partir de outubro de 2020, nós transformamos essa campanha em movimento popular. Ou seja, essa campanha começou a engajar gente, engajar movimentos sociais, engajar associações, engajar pessoas, né? A partir de 2021, final de 2021, essa campanha passou a se transformar em projetos legislativos. Aí, pela iniciativa do deputado Pedro Pissai, se converteram várias das propostas da campanha tributária dos super-ricos em projetos de leis. Bom, então já existe uma realidade material no Congresso Nacional em relação à qual nós precisamos trabalhar agora politicamente. Qual é os próximos passos a partir de 2022? Bom, 2022 é pautado por debates políticos. É uma nova encruzilhada, ou seja, estamos diante de um debate eleitoral, né, uma possível renovação do Congresso Nacional. Então, esta campanha, ela assume, a partir de 2022, a bandeira de estar no debate político, ou seja, fazer com que os candidatos a deputados, a senadores, a governadores, enfim, que os candidatos assumam também, né, publicamente, a bandeira de defender a tributação dos super-ricos. Ou seja, tributar os super-ricos não pode ser encarado pela sociedade, pelos políticos, enfim, pelos meios de comunicação, como sendo algo depreciativo aos super-ricos. Não. Na verdade, tributar os super-ricos significa, em primeiro lugar, reconhecer a grande concentração, a extrema concentração de renda e riqueza que temos no país. Reconhecer isso. Reconhecer que nós somos o segundo país com maior concentração de riqueza no topo da pirâmide social. Somos o 10º país mais desigual do planeta. Reconhecer isto exige que a gente adote atitudes fiscais. Porque onde se reduz a desigualdade é na política fiscal. A gente reduz desigualdade e promove desenvolvimento com política fiscal. E política fiscal se dá, de um lado, pela tributação e de outro, pelo gasto público. Então, tributando de forma justa e gastando de forma justa, nós promovemos redução das desigualdades sociais, nós saímos dessa situação vexatória de ser um dos países mais desiguais do planeta, saímos também dessa condição de sermos o país com maior concentração de riqueza, ou o segundo país, só perdemos para o Catar em concentração de riqueza, saímos dessa posição vexatória e, ao mesmo tempo, e aí que entra a questão simbiótica da campanha com a economia, ao mesmo tempo nós garantimos as condições para a retomada da atividade econômica. Né? É conhecido já é consagrado o princípio de que o que faz o desenvolvimento econômico é renda na mão das pessoas. Então, se a gente tributa menos os mais pobres, eles têm mais rendas para gastar no consumo, na atividade econômica, na geração de emprego. Né? Mas para que a gente faça isso, nós precisamos efetivamente ampliar a tributação onde esses recursos estariam, de certa forma, não seriam, de certa forma, tão efetivos do ponto de vista de promover desenvolvimento econômico, que é exatamente onde ele se concentra. Né? A riqueza concentrada, ela tem menos propensão a gerar desenvolvimento econômico do que a riqueza distribuída. Isso já está reconhecido cientificamente. A riqueza concentrada gera menos desenvolvimento econômico do que a riqueza distribuída. Portanto, o Estado precisa assumir o seu papel, que está na Constituição de 88, que está na Constituição, o seu papel de promover a distribuição, de reduzir desigualdades, de tributar mais quem tem mais renda e de tributar menos quem tem menos renda. Então, este é o papel que cabe ao Estado. Como é que se faz isso? É com medidas que modifiquem a estrutura do sistema tributário. A reforma tributária que não resolva este problema, ela não resolve os principais problemas do país. Portanto, a campanha tributária super ricos, ela propõe não uma solução para todos os problemas, não, mas são algumas medidas que modificam estruturalmente o sistema. Ao modificar estruturalmente o sistema, nós criamos as condições para a retomada
de todos os nossos projetos de construção do estado de bem-estar, né, que foi duramente interrompido em 2016 com congelamento dos gastos, mas nós podemos retomar a construção daquele estado de bem-estar que estava desenhado na Constituição, enfim, podemos retomar isso a partir de uma nova definição dos principais pontos do sistema tributário, né? E os principais pontos são elevar a tributação sobre as grandes rendas e os grandes patrimônios para garantir condições para reduzir tributos sobre as pequenas e microempresas e sobre os mais pobres. Então, basicamente é isso, né? Como fazemos isso? Esse é o grande desafio que a gente tem, estamos enfrentando, como o Instituto Justiça Fiscal vem enfrentando isso já há mais de 10 anos, mas como todas as entidades que fazem parte dessa campanha estão também imbuídas no mesmo desejo, no mesmo objetivo de fazer. Dom Real, para a gente finalizar aqui o bate-papo, você mencionou aí a reforma tributária, né? É uma reforma que é aguardada por muitos brasileiros, tem vários projetos tramitando no Senado, na Câmara também dos Deputados, mas tudo indica que a PEC, né, 119 do ano de 2019, é a que deve ter andamento neste ano de 2022. É uma proposta de reforma tributária ainda muito aquém da justiça social, da justiça fiscal? Veja, nós temos a reforma tributária que não resolva os problemas centrais do sistema tributário, não melhora nada. Uma reforma, a gente tem que imaginar o seguinte, reforma para quê? Para melhorar alguma coisa, né? Eu vou reformar para melhorar. Então, quando eu escolho o que eu quero melhorar, eu tenho que escolher bem. Eu tenho que identificar qual é o problema. Para nós, do Instituto Justiça Fiscal, o problema do sistema tributário é a regressividade. Ou seja, ele é muito oneroso para quem é mais pobre e muito leve, muito brando para quem é mais rico. Tá? Esse é um problema, E ele é um problema que é reconhecido internacionalmente porque outros países conseguiram mudar. Fizeram do seu sistema tributário um instrumento de redução de desigualdades. Então, nós temos que vencer isso. Se a reforma tributária não enfrenta este problema, ela não resolve. O que tem por trás das reformas tributárias que estão no Congresso Nacional? Elas não atacam este problema. Elas escolheram um outro problema para atacar. Um outro problema. Qual é o outro problema que elas querem atacar? É o problema identificado pelos grandes empresários de que o sistema tributário é complexo. Então, na verdade, eles só querem atacar este problema, como se, atacando este problema, todos os outros estivessem resolvidos. O que nós entendemos é o seguinte: sim, o sistema tributário ele é complexo, porque a sociedade brasileira é complexa, né? Nós precisamos criar condições para que o cumprimento das obrigações tributárias seja mais fácil por parte dos empresários, por parte da população. Sim, não há a menor dúvida que precisamos fazer isso. Mas esse não é o problema central. Este não é o problema central. O problema central é como viabilizar a implantação do estado de bem-estar. Ou seja, o que eu quero fazer é que define como é que tem que ser o sistema tributário. As reformas tributárias, elas não pensam nisso, tanto que elas acabam com o financiamento da Seguridade Social, por exemplo. Quando juntam todos os tributos, inclusive contribuições sociais, dentro de um IVA, está acabando com uma fonte de financiamento da Seguridade Social. Está na Constituição que as contribuições, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, são fontes para financiar saúde, previdência e assistência social. Se eu não levo isso em conta e resolvo apenas o problema identificado da complexidade, eu estou, de alguma forma, inviabilizando aquilo que a Constituição manda fazer. Então, nós precisamos levar em conta o que nós queremos construir como sociedade. As reformas tributárias que estão no Congresso não respondem a isso. O que nós propomos? E já há bastante tempo, né? Desde da reforma tributária solidária, que foi patrocinada lá pela Anfip, pela FENAFISCO, que o Instituto de Justiça Fiscal estava junto. E quando chega agora na tributação dos super ricos, o que a gente pretende fazer é viabilizar a implementação do Estado social que está na Constituição. Para a gente viabilizar isto, nós precisamos tornar o sistema tributário progressivo. Tornar o sistema tributário progressivo, ao mesmo tempo que aumenta a tributação dos mais ricos, permite reduzir a tributação dos mais pobres, o que significa reduzir os tributos sobre o consumo. Quando eu faço isso, quando eu reduzo os tributos sobre o consumo, eu automaticamente começo a simplificar
o sistema também para os empresários. Porque o que dá complexidade ao sistema tributário que os empresários têm alegado é exatamente o fato de que a maior parte da carga tributária está sobre o consumo, né? Sobre faturamento, sobre venda de produtos, sobre o preço dos produtos. Quer dizer, é isso que dá complexidade. Quando eu consigo mudar a estrutura do sistema tributário, aumentando mais para quem ganha mais, para quem tem mais patrimônio no sistema probleminha na conexão de internet com o Dom Real. Parece que estabilizou. A gente teve um probleminha na conexão. Se o senhor puder concluir, por favor. Isso, concluindo. Então, as reformas tributárias que estão no Congresso Nacional não respondem ao desafio de tornar o sistema tributário mais justo. Esse é o ponto, né? Porque elas não mexem na tributação sobre renda, sobre altas rendas e sobre grandes patrimônios, e não mexem na necessidade que temos de reduzir a carga tributária sobre os mais pobres. Então, se a gente não resolve este problema, nós simplesmente estamos adequando o sistema para atender apenas a um determinado setor de interesse privado, particular, mas não para atender os interesses da sociedade de forma geral. Para nós, o sistema tributário tem que atender a necessidade de construir um Estado social que está desenhado na Constituição. Se o sistema tributário não reduz desigualdades, ele não cumpre o artigo 3º da Constituição. Dom Real Pereira dos Santos, auditor fiscal da Receita Federal e também vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. As portas aqui do nosso programa estão abertas, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço muito esse convite e ficamos sempre à disposição. O Instituto Justiça Fiscal é sempre parceiro, né, nessas campanhas pela justiça social do país. Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.